Olá, meus irmãos, passando hoje nessa terça-feira, dia 6 de agosto, eu fiz festivo Transfiguração do Senhor para meditarmos o Santo Evangelho. Evangelho meditado hoje será o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos, lá no seu capítulo 9, versículo 2 ao 10. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e os fez subir a um lugar retirado no alto de uma montanha a sós. Lá ele foi transfigurado diante deles. Sua roupa ficou muito brilhante, tão branca quanto nenhuma lavadeira da terra conseguiria torná-la assim. Apareceram-lhes Elias e Moisés conversando com Jesus. Pedro então tomou a palavra e disse a Jesus: Rabi, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Na realidade, não sabia o que devia falar, pois eles estavam tomados de medo. Desceu então uma nuvem, cobrindo-os com a sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Esse é meu filho amado, escutai-o. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, só Jesus estava com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Eles ficaram pensando nessa palavra e discutiam entre si o que significaria esse ressuscitar dos mortos. Meus irmãos, o Evangelho de hoje é maravilhoso. Transfiguração do Senhor. A vida e a ação de nosso Senhor Jesus Cristo não terminam na sua morte. A transfiguração é sinal da ressurreição. A sociedade não conseguirá deter a pessoa e a atividade de Jesus, que irão continuar através de seus discípulos na Santa Igreja. A voz de Deus mostra que, daqui por diante, Jesus é a única autoridade, é a última palavra do Pai. Todos os que ouvem o convite de Deus e seguem a Jesus até o fim, começam desde já a participar da sua vitória final, quando ressuscitarão com ele. Jesus, sendo Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, é glorioso sempre, mas esvazia-se de si mesmo, torna sua glória escondida e aparece somente nesse momento da transfiguração e na sua ressurreição. Por quê? Porque é humilíssimo, é o servo humilde e sofredor do Pai. Tudo isso faz para nos salvar, sendo grande se faz pequeno. Exemplo excelso para nós, que sendo pequeno, pelo orgulho queremos ser grandes. Ao contrário, temos que se fazer servos o tempo todo. Então a beleza da transfiguração do Senhor está na sua misericórdia para com os apóstolos, mas também para cada um de nós. Os apóstolos que deviam enfrentar os transtornos da prisão e morte de Jesus, a transfiguração lhes dá a garantia da vitória do Cristo crucificado. Ele brilhará em sua ressurreição e realizará tudo que foi dito pelos profetas e tudo que Moisés escreveu na lei. Ele é o novo Moisés, ele é o novo Elias. Toda a lei e todo profetismo, desembocam em Jesus. É a prefiguração. Toda a lei e toda a profecia se cumprem no Cristo e são sombras, porque Cristo é a realidade diante disso. Então ele é o novo Moisés e também o novo Elias. E Pedro, Tiago e João poderiam ver na cruz o Cristo transfigurado. Viram talvez à distância, custaram para crer que ele tinha ressuscitado. Eles não sabiam o que era a ressurreição. Por isso, ao descer do monte, discutiam sobre o significado, que significaria, por assim dizer, ressuscitar dos mortos. Então, a vida Zoé já está escondida. A nossa vida já está escondida em Cristo. De modo que a glória de Cristo também é a nossa em estado, na verdade, estado de graça. Então, diante disso, a nossa confiança é na ressurreição dos mortos. Ora, isso é a nossa fé. Nós cremos dessa forma,
que um dia nós também seremos transfigurados, seremos ressurretos, e ressurretos para a glória. Então, diante disso, crer e meditar sobre esse tema, o tema da transfiguração e da ressurreição dos mortos, para que, cheios do Espírito Santo, afirmar como o salmista no Salmo 96: Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Grande abraço, muito obrigado, curte e compartilha.